Em Brasília, a CPI da pandemia tentou ouvir hoje uma representante da Precisa Medicamentos. Baseada numa autorização do Supremo, ela se recusou a responder às perguntas dos senadores. O dia na CPI foi completamente atípico. Na primeira e única pergunta, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, se recusou a responder uma questão básica. Qual é a sua relação técnica profissional com a Precisa Medicamento? Senhor relator. Vossa Senhoria é empregada da empresa ou que em condição participa funcionalmente da Precisa? Senhor relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Munida de um habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi assim que ela se comportou durante todo o depoimento. A Precisa Medicamentos é a empresa que intermediava a venda de vacinas Covaxin entre o laboratório indiano Bharat Biotech e o Ministério da Saúde. A decisão irritou o presidente da CPI, Omar Aziz, que enviou um ofício a Fux pedindo que ele deixasse mais claro em quais pontos a depoente teria direito de não responder às perguntas. Já a defesa de Emanuela também recorreu ao Supremo, pedindo que ela tivesse o direito a escolher o que responder. Pelo habeas corpus, Emanuela Medrades não precisa responder a perguntas que a incriminem, mas deveria falar sobre outros assuntos. Em um dos e-mails enviados ao então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, ela diz: enquanto não houver um firme do Ministério, estamos consideravelmente vulneráveis. Gostaríamos muito de permanecer com esse quantitativo e prazos reservados ao Brasil. No fim do dia, o presidente do Supremo, Luiz Fux, determinou que cabe a Emanuela decidir em qual resposta ela poderia se incriminar. Ou seja, ela não precisa responder às perguntas. Por outro lado, a CPI tem poder para avaliar se ela está abusando desse direito e tomar providências legais cabíveis. Mais detalhes dessa terça-feira na CPI com Renata Varandas, agora ao vivo de Brasília. Renata, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Cris. Sabe aquela frase famosa, tem, mas acabou? Foi exatamente isso que aconteceu hoje aqui. O depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, recomeçou, durou 5 minutos e acabou. Isso porque ela ficou falando o tempo inteiro, que ela estava muito exausta e que ela não conseguia responder as perguntas. Só para vocês terem uma ideia, foi perguntado para ela como que ela começou na Precisa Medicamentos e ela simplesmente não quis responder. Bom, conclusão dessa história é que o depoimento dela ficou para amanhã, de novo, às 9 horas da manhã, junto com o depoimento de Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa. Cris e Edu. Obrigado, Renata.